Então, gente, dando sequência aí à aula de princípios, a última parte, né? Ficou um pouquinho grande aí, ficou em 6 ou 7 partes, mas assim tá bem completinho. Um resumo que abarca aí praticamente quase todos os princípios no direito penal. Então, você vai fazer uma prova de nível superior bem tranquila. Você que está estudando para nível médico, de carreira jurídica, policial, você também vai conseguir fazer uma prova aí em relação a princípios bem fechadinha. Então, seguindo aí. Extratividade. A esta possibilidade conferida à lei de movimentar-se no tempo. Então, a extratividade é a possibilidade conferida à lei de movimentar-se no tempo para beneficiar o réu. Ou seja, a lei só retroage para quê? Para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Dá-se o nome de quê? De extratividade. Então, a extratividade nada mais é o quê? É a retroatividade da lei para beneficiar o réu. É a movimentação da lei no tempo para beneficiar o réu. A extratividade deve ser compreendida como um gênero do qual são as espécies. Então, a extratividade ela é compreendida como um gênero. E tem as espécies, que é a retroatividade e a ultratividade. Então, as espécies da extratividade, nós temos duas. A retroatividade e a ultra. Retroatividade, capacidade que a lei penal tem de ser aplicada a fatos praticados antes de sua vigência. E outra ultratividade, que representa a possibilidade da aplicação da lei penal mesmo após a sua revogação ou cessação de efeitos. Então, olha só, ultratividade representa a possibilidade da aplicação da lei penal mesmo após a sua revogação e a cessação de seus efeitos. Beleza? Muito importante aqui, ó. Ultratividade é a possibilidade da aplicação da lei penal mesmo após a sua revogação e a cessação de seus efeitos. Pegou? A lei penal, mesmo depois de revogada, pode continuar a regular fatos ocorridos durante a sua vigência. Então, ó, a lei penal, mesmo depois de quê? De revogada, ela pode continuar a regular fatos ocorridos durante a sua vigência, ou retroagir para alcançar aqueles que aconteceram anteriormente à sua entrada em vigor. Então, ó, a lei penal, mesmo depois de revogada, pode continuar a regular os fatos ocorridos durante o quê? A sua vigência. Ou retroagir para alcançar aqueles que aconteceram anteriormente à sua entrada em vigor. A possibilidade que é dada à lei penal de se movimentar no tempo é chamada de extraatividade. Então, olha aqui, ó. A possibilidade que é dada à lei penal de se movimentar no tempo é chamada de extraatividade. Então, você já sabe que a chamada extraatividade é a possibilidade que a lei penal tem de movimentar-se no tempo. Para trás e para frente. Para trás, anterioridade. Para frente, ultraatividade. A regra geral é a da irretroatividade. Então, ó, a regra geral é a da irretroatividade. Impégios, ou seja, da absoluta impossibilidade da lei penal retroagir para quê? Para prejudicar o réu. Então, a lei penal ela não retroage para prejudicar o réu. A exceção é a retroatividade in melius. Retroatividade in melius, quando a lei penal vier de qualquer modo para favorecê-lo, para beneficiar. Logo, a lei penal retroagirá para beneficiar o réu. Retroatividade in melius. E nunca retroatividade in pejus. Retroatividade in pejus é para prejudicar. A retroatividade in melius é para beneficiar. A extratividade da lei penal somente ocorrerá nas hipóteses de sucessão de leis no tempo. A extratividade somente ocorrerá nas hipóteses de sucessão de leis no tempo. Temos várias teorias que tratam do tempo no crime. Pela teoria da atividade,
tempo do crime será o da ação ou da omissão, ainda que outro seja um momento do resultado. Então nós temos lá, né, aquela palavrinha luta, L, de quê? De lugar do crime, teoria da atividade. Então, pela teoria da atividade, tempo do crime, perdão, luta, T, tá, luta. O lu é lugar do crime, teoria da ubiquidade. O tá é o tempo do crime, teoria da atividade. Então, luta, lu, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tá, tempo do crime, teoria da atividade. Beleza? Então, pela teoria da atividade, o tempo do crime, teoria da atividade. Então, nós temos, ó, lutar. Aqui, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Então, pela teoria da atividade, temos o tempo do crime. Será o da ação ou da omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Para essa teoria, o que importa é o momento da conduta, comissiva ou omissiva, mesmo que o resultado dela se distancie do tempo. Para essa teoria, o que importa é o momento da conduta. Então, o que importa para a teoria da atividade, o tempo do crime, é o momento da conduta, comissiva ou omissiva, mesmo que o resultado seja em outro tempo. O Código Penal adotou a teoria da atividade, que está lá no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Ainda que o outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Naquele momento da conduta ali, ó, do agente. O momento da conduta, da ação ou da omissão é o quê? É o tempo do crime. Beleza? No momento da conduta, o agente contava com apenas 17 anos. Saiu errado aqui, tá, gente? 17 anos. E 11 meses de idade, no momento da conduta. Então, no tempo do crime, ele tinha 17 anos e 11 meses. Que é o quê? Momento da conduta, teoria da atividade. Tempo do crime, teoria da atividade. Momento da conduta, da ação ou da omissão. Então, o momento da conduta dele, da ação ou da omissão, ele contava com 17, 11 meses. Sendo que o resultado, a morte da vítima, ocorreu o quê? 3 meses depois. Aqui é o resultado. Quando daquele já havia atingido a maioridade penal. Então, 3 meses depois, ali o indivíduo com 17 anos, o menor, 3 meses depois ocorreu o resultado, a morte da vítima. Já maior, já o causador do dano já é maior. No caso em tela, ficará afastada a aplicação da lei penal, uma vez que, ao tempo do crime, o agente era tido como inimputável, ou seja, como um ato infracional. Então, no caso em tela, ficará afastada a aplicação da lei penal. Então, ele não responde pela lei penal, mas sim será um ato infracional. Uma vez que, ao tempo do crime, o agente era tido como inimputável. Era menor. Ele era inimputável. Menor. Não tinha o discernimento. Pode acontecer ainda, ocorrendo a sucessão de leis no tempo, seja preciso confrontar a lei do momento da ação ou omissão com aquela que a sucedeu, a fim de ser apurada e aplicada aquela que melhor atenda aos interesses do agente. Ou seja, a chamada Lex Mitchell, ou a Novatio Legius in Merio. Vamos de novo. Pode acontecer ainda que, ocorrendo a sucessão de leis no tempo, seja preciso confrontar a lei do momento da ação ou da omissão com aquela que a sucedeu, a fim de ser apurada e aplicada aquela que melhor atenda aos interesses do agente. Ou seja, a chamada Lex Mitchell, ou Novatio Legius in Merio, que favoreça o réu, que beneficie o réu. Adotada a teoria da atividade, o momento da ação ou da omissão
será o marco inicial para o raciocínio sobre a aplicação da lei penal naquele caso concreto. Então, o momento da ação ou da omissão será o marco inicial, segundo a teoria da atividade, para aplicar a lei penal no caso concreto. Pegou? Seguindo. Chamamos de extratividade a capacidade que tem a lei penal de se movimentar no tempo. Então, nós já vimos isso, né? Extratividade é a capacidade que a lei penal tem o quê? De se movimentar no tempo, regulando fatos ocorridos durante a sua vigência, mesmo depois de ter sido revogada, revogada, ou de retroagir no tempo, a fim de regular situações ocorridas anteriormente à sua vigência, desde que benéficas ao agente. Temos a extratividade como um gênero. Então, a extratividade ela é tida como um gênero. E as espécies são a ultratividade e a retroatividade. E as espécies nós temos como a ultratividade e a retroatividade. A ultratividade é quando a lei, mesmo depois de revogada, continua a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência. Então, a ultratividade é quando a lei foi revogada, mas ela continua a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência. A retroatividade seria a possibilidade conferida à lei penal de retroagir a lei penal, né? Foi revogada uma, entrou outra, ela retroage para beneficiar o réu, a fim de regular os fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Então, a ultratividade, depois de revogada a lei, ela continua a regular os fatos enquanto da sua vigência. E a retroatividade, a lei foi revogada aqui, entrou essa aqui em vigor. Então, ela pode o quê? Ela pode retroagir para beneficiar o réu aqui. Ela entrou aqui, então ela está aqui. Ela pode retroagir para beneficiar o réu. Fatos ocorridos anteriormente da sua entrada em vigor. Um habeas corpus. Crime de furto qualificado. Incidência do privilégio da primariedade e do pequeno valor da coisa subtraída. Princípio da insignificância. Possibilidade, ordem concedida. A jurisprudência do STF é firme no sentido do reconhecimento da conciliação entre homicídio objetivamente qualificado. Então, a jurisprudência do STF tem um firme entendimento na conciliação entre o homicídio objetivamente qualificado e, ao mesmo tempo, subjetivamente privilegiado. Reconhece a conciliação entre o homicídio objetivamente qualificado ou, ao mesmo tempo, subjetivamente privilegiado. Noutro dizer, tratando-se de circunstância qualificadora de caráter objetivo, meios e modos de execução do crime, tratando-se de circunstância qualificadora de caráter objetivo, que tem os meios e os modos de execução do crime, é possível o reconhecimento do privilégio. Então, reconhecendo a circunstância qualificadora de caráter objetivo, com os meios e os modos de execução, é possível reconhecer também o privilégio, a natureza subjetiva. A mesma regra de interpretação é de ser aplicada no caso concreto, caso em que a qualificadora do rompimento de obstáculo, de natureza nitidamente objetiva, como são todas as qualificadoras do crime de furto. Então, a qualificadora do rompimento de obstáculo, que é a natureza nitidamente objetiva, que são todas as qualificadoras do crime de furto. Para cometer um furto, né? Você rompe um obstáculo. Então, ali, tem o indivíduo vai furtar um veículo. Então, rompimento de obstáculo. Ele força a fechadura. Ele não tem a chave. Rompimento de obstáculo.
Em nada se mostra incompatível com o fato de ser o acusado primário. Em nada se mostra incompatível com o fato de ser acusado primário. E a coisa de pequeno valor. Então, em nada se mostra incompatível com o fato de ser o acusado primário e a coisa de pequeno valor. Crime de furto qualificado, incidência do privilégio da primariedade e do pequeno valor da coisa subtraída. Então, a jurisprudência do STF reconhece a conciliação entre o homicídio objetivamente qualificado com, ao mesmo tempo, subjetivamente privilegiado. Trata-se de uma circunstância qualificadora de caráter objetivo, com os meios e os modos de execução do crime. É possível também o reconhecimento do privilégio, de natureza subjetiva. A mesma regra de interpretação é de ser aplicada no caso concreto, que é a qualificadora do rompimento de obstáculo, uma natureza objetiva, como são todas as qualificadoras do crime de furto. Em nada se mostra incompatível com o fato de ser o acusado primário e a coisa de pequeno valor. Precedente da segunda turma do STF. Ordem concedida para reconhecer a incidência do privilégio do parágrafo 2º do artigo 155 e julgar extinta a punibilidade do paciente pela prescrição retroativa. Foi? Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico. Isso aqui é muito em supermercado, shopping. Ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial. Por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, o sistema de vigilância realizado por monitoramento de câmeras eletrônicas, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Beleza? O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem. Então, consuma-se o crime de roubo. O crime de roubo é consumido com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então, ó, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Súmula 582, muito importante ela. Consuma-se o crime de roubo. O crime de roubo é consumido com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por um breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente, a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ou seja, consegue pegar ali o bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente. E a recuperação da coisa roubada. Então ele tem ali com a coisa, né? O policial foi perseguindo, ele estava correndo, mas ele estava de posse do bem, ainda que brevemente. Só que o policial conseguiu pegar. Sendo prescindível, não é necessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Sendo prescindível, não necessariamente a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recursos repetitivos, permite a compensação entre confissão espontânea e a reincidência. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recursos repetitivos, permite a compensação entre confissão espontânea e a reincidência. Permite a compensação. Então, o agente será compensado pela confissão espontânea e pela reincidência. Confissão espontânea e a reincidência permite a compensação. Então, ó, duas súmulas aqui, vamos nelas de novo. Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico
ou por existência de segurança no interior do estabelecimento, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça. O bem estava com a pessoa, o indivíduo lá armado foi e pegou o bem da pessoa, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente, você, policial civil delegado, foi atrás do malandro, e a recuperação da coisa roubada, conseguiu prender o malandro e recuperou. Sendo prescindível, não é necessário a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, consuma-se o crime de roubo. Beleza? Seguindo. STJ e STF entendem que a reincidência, por si só, não basta para o afastamento do princípio da insignificância. Então, o STJ e o STF, de comum acordo, entendem que a reincidência, por si só, não basta para afastar o princípio da insignificância. Tanto o STF quanto o STJ entendem que, por si só, a reincidência não é suficiente o quê? Para afastar o princípio da insignificância. Para o reconhecimento do mencionado princípio, devem estar presentes os 4 requisitos. Você já está com os 4 requisitos no teu coração? Amari? Mari. Mínima ofensividade da conduta do agente. Ausência de periculosidade social da ação. R. Reduzíssimo grau de reprovabilidade da conduta. E o I. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. De novo, Mari. São os 4 vetores que estejam ao mesmo tempo para reconhecer o princípio da insignificância. Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade social da ação. O R de reduzíssimo grau de reprovabilidade da conduta e o I, que é em sentido objetivo, um único, né? Esses 3 em sentido subjetivo, e o único, o último, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, é o único ali que dá para saber que é meio que objetivo. Do mesmo modo, a maioria das turmas do STJ e do STF entende também que o agente não deve ser reincidente. Do mesmo modo, a maioria das turmas do STF, com paradoxo, né? Mas não deve ser habitual ou recalcitrante na conduta. Então, aquele cara ele não pode ser habitual e nem ficar com aquela mesma conduta. Bem como não deve fazer do crime um meio de vida, né? Todavia, tal entendimento não é absoluto, de modo que a reincidência por si só não basta para afastar o princípio da insignificância, mas não é absoluto. É possível. A imputabilidade penal do agente. A imputabilidade penal do agente, nos termos do artigo 26 do Código Penal, diz ser inimputável, ou seja, isento de pena, o agente que por doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, tempo, teoria da atividade, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento. Então, seguindo. A imputabilidade penal do agente está lá descrita no artigo 26 do Código Penal, que diz ser inimputável. Quem é inimputável? É aquele isento de pena. Inimputável é aquele que é isento de pena. O agente que, por doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, teoria da atividade, né? Tempo do crime, teoria da atividade. Tempo da ação ou da omissão. Era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se com esse entendimento. Artigo 26. Inimputável
é um isento de pena. O agente que, por doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, teoria da atividade, que é o marco inicial, né, para a gente ter ali o raciocínio, né, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se com esse entendimento. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a quantidade e a natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para o agravamento do aspecto qualitativo da pena. Então, a quantidade e a natureza do tipo da droga, né, constitui fundamento para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, o fechado. Então, a quantidade e a natureza do entorpecente, ele constitui um fundamento idôneo para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, para a fixação de regime mais gravoso, do regime fechado. Então, a quantidade e a natureza do tipo da droga, ela influencia. STJ aí, quinta turma. Não há incidência de bis idem, pois, além de ser critério para a fixação de regime, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, trata-se da qualidade da pena e não da quantidade apurada na sua dosimetria. Então, ó, não há incidência de bis idem, além de ser critério para a fixação de regime nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Trata da qualidade da pena e não da quantidade apurada na sua dosimetria, e sim na qualidade, não na quantidade. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal. Sendo assim, esse mesmo parâmetro pode ser utilizado na fixação da pena e na determinação do regime inicial de seu cumprimento. Então, ó, não há incidência do bis idem, pois além de ser um critério para a fixação de regime, trata da qualidade da pena e não da quantidade apurada na sua dosimetria, e sim na qualidade. É possível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, mercê da valorização negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas, de acordo com o artigo 59. Em casos de crime continuado e crime permanente, aplica-se a lei mais gravosa. Lembra lá da súmula 711? Em casos de crime continuado e crime permanente, aplica-se a lei mais gravosa, cuja vigência incidir no curso da permanência ou da continuidade, sem que haja violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Então, em caso de crime continuado e em crime permanente, aplica-se a lei mais gravosa. Aí bota lá uma pergunta. Em todos os crimes, é aplicada o princípio da irretroatividade para beneficiar o réu? Em todos os crimes? Claro que não. Em casos de crime continuado e em crime permanente, aplica-se a lei mais gravosa, cuja vigência incidir no curso da permanência ou da continuidade daquele determinado crime. Da permanência do crime permanente. Continuado do crime continuado. Sem que haja violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. O STF sedimentou esse entendimento ao editar a súmula 711. Grava no teu coração essa súmula 711. Estampa na parede, igual a Mari, cuja redação diz que a lei mais grave aplica-se ao crime, a lei mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente. A lei mais grave aplica-se ao crime mais grave e ao crime permanente. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva. Então,
cara cometeu um crime de sequestro. Tá uma lei aqui, benéfica. Só que o crime continuou. E entrou uma lei mais grave. Então ele vai ser julgado pela lei mais grave. Porque o crime de sequestro continuou. Neste mesmo sentido, vem se manifestando também o STJ nos termos da súmula, conforme se depreende da leitura do recente acordo proferido pela quinta turma. Beleza? Então, o crime continuado e o crime permanente aplica-se à lei mais gravosa, cuja vigência incide no curso da permanência ou da continuidade daquele crime, sem que haja violação do princípio da retroatividade da lei penal mais gravosa. O STF sedimentou a súmula 711. A lei mais grave aplica-se ao crime permanente e ao crime continuado, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva. Tanto o STF quanto o STJ perfilham o entendimento de que a participação no crime antecedente não é indispensável à adequação da conduta. Não é indispensável a adequação da conduta de quem oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bem, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de crime, podendo haver inclusive condenação independente da existência de processo pelo crime antecedente. Neste sentido, ver os julgamentos proferidos no HC. Então, tanto o STF quanto o STJ perfilham o entendimento de que a participação no crime antecedente não é indispensável, não é indispensável a adequação da conduta de quem oculta ou dissimula a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de crime, podendo haver inclusive condenação independente da existência de processo pelo crime antecedente. Então, o habeas corpus aí. Crime de lavagem de dinheiro. Prova da materialidade do delito antecedente. Desnecessidade, bastando a existência de indícios. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Ausência de motivo suficiente para o trancamento da ação penal. Ordem denegada. Não é inepta a denúncia que, como no caso, individualiza a conduta imputada a cada réu, narra articuladamente fatos que, em tese, constituem crime, descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o contraditório e a ampla defesa. Não é inepta a denúncia que, como no caso, individualiza a conduta imputada a cada réu, narra articuladamente fatos que, em tese, constituem crime, descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. A denúncia não precisa trazer uma prova cabal acerca da materialidade do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. A denúncia não precisa trazer uma prova cabal acerca da materialidade do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro, nos termos do artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.613. O processo e o julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independe do processo e julgamento dos crimes antecedentes. Então, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independe do processo e julgamento dos crimes cometidos anteriormente, bastando que a denúncia seja instruída com indício suficiente da existência do crime antecedente, mesmo que o autor deste seja desconhecido ou isento de pena precedente. Além disso, a tese de inexistência de prova de materialidade do crime anterior ao de lavagem de dinheiro envolve um reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, não tem espaço na via leita. A tese de inexistência de prova de materialidade do crime anterior ao de lavagem de dinheiro
envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, não tem espaço na vida eleita. O trancamento da ação penal é uma medida reservada a hipóteses excepcionais, como a manifesta tipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. Trancamento da ação penal é uma medida reservada a hipóteses excepcionais, como algumas. Manifesta a tipicidade da conduta. A conduta é atípica. Presença de causa de extinção da punibilidade. Ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. De acordo com o entendimento que vem sendo adotado pelo STF e STJ, com a reforma introduzida pela Lei 12.015, que condensou num só tipo penal as condutas tipificadas no artigo 213 e 214 do Código Penal, o tipo penal do artigo 213 do referido diploma legal passou a ser misto alternativo. Via de consequência, ocorre crime único de estupro quando houver. Então, ocorre um crime único de estupro quando houver, no mesmo contexto fático-temporal, a prática de ato libidinoso e conjunção carnal. Então, condensou num único tipo penal as condutas tipificadas no artigo 213 e 214, que é o ato libidinoso e a conjunção carnal. Um único tipo penal, referido-lhe passou a ser misto, ocorrendo um crime único de estupro. Então, esses dois crimes, do 213 e 214, ocorre um crime único de estupro, quando houver no contexto fático temporal a prática de ato libidinoso e a conjunção carnal contra a mesma vítima, não havendo falar-se em continuidade delitiva. Nesse sentido, os acordos preferidos no HC. Então, nós temos o habeas corpus aqui. Estupro e atentado violento ao pudor. Fato anterior, a Lei 12.015. Crime único ou continuidade delitiva. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Aplicação, competência do juiz da execução. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetratus no superior, cabível ao agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo colegiado. A figura penal prevista na nova redação do artigo 213 é do tipo penal misto. Logo, se o agente pratica no mesmo contexto fático a conjunção carnal e outro ato libidinoso contra uma só vítima, pratica um só crime do artigo 213. Então, pratica um só crime. Se ele pratica a conjunção carnal e o ato libidinoso com a mesma vítima, pratica um só crime do artigo 213, que é um tipo penal misto. Incide a Lei 12.015 aos delitos cometidos antes da sua vigência. Então, essa lei aqui, ela retroage para beneficiar o réu aos delitos cometidos antes da sua vigência, tendo em vista a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Cabe ao juízo da execução penal aplicar a condenação transitada em julgado, a lei mais benéfica, no habeas corpus não conhecido, mas com a concessão da ordem de ofício, para que o juízo da execução criminal proceda à aplicação da retroatividade da lei 2015. A majorante, no artigo 157 do parágrafo 2º, A, inciso 1º, incide apenas quando constatada a potencialidade lesiva. Quando constatada a potencialidade lesiva. Logo, inaplicável nos casos de simulacro, arma desmuniciada ou inidônea. Então, artigo 157, parágrafo 2º, A1.
constatada a potencialidade lesiva, logo, inaplicável nos casos de simulacro, arma desmuniciada ou inidônea. No mesmo sentido, a arma de brinquedo, após a súmula 174, foi cancelada. Então, é inaplicável nos casos de simulacro, arma desmuniciada ou inidônea. Então, não cabe a majorante. É inaplicável a majorante nos casos de simulacro, arma sem munição ou inidônea. Então, aqui, o simulacro, a arma desmuniciada, idônea ou de brinquedo, caracterizam a grave ameaça ou violência à pessoa. Então, é caracterizada a grave ameaça ou violência à pessoa, que é caracterizado no 57. Caracterizam a grave ameaça ou violência à pessoa. Beleza. Elementos do crime de roubo. São elementos do crime de roubo e não de furto. Mas não serve para majorá-lo. Então, a incidência ali do simulacro, de uma arma de brinquedo, ela sem munição, ela é tida como grave ameaça ou violência à pessoa, que se enquadra no 57 e não no 51. Mas não cabe majorá-la. Por quê? Porque ela é um simulacro, uma arma sem munição ou de brinquedo. Até 2002, prevalecia que sim. Havia até a súmula, o quê? 174 da STJ. Havia a súmula 174 que, afirmando isso, contudo, essa súmula foi cancelada, de modo que atualmente, no crime de roubo, a intimação feita com arma de brinquedo não autoriza o aumento de pena. Então, afirmando isso, essa súmula foi cancelada, de modo que atualmente no crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo não autoriza o aumento de pena. Beleza? O crime de furto, no artigo 155. Em tal crime não há qualquer majorante. Não há qualquer majorante específica ou qualificadora que torne a conduta mais reprovável pelo fato de o sujeito passivo, aquele que sofre ação ou omissão típica, ser juiz de direito, bem como não há qualquer agravante genérica relativa ao fato de o sujeito passivo ser juiz de direito. Isso aqui foi um caso, tá, gente? Que um juiz, ele praticou um furto. Então a pergunta foi, por ele ser juiz, tem alguma qualificadora, algum privilégio? Não, porque o crime de furto não há qualquer majorante específica ou qualificadora que o torna a conduta o que é mais reprovável pelo fato, e nem pelo sujeito passivo ou a importância dele, seja um policial, um juiz ou qualquer outra coisa. Então o crime de furto, ele é um crime que não há qualquer majorante ou qualificadora. Crime de furto, não há qualquer qualificadora ou majorante nem qualificadora, independente de que seja a pessoa. Então, crime de furto, independente de que seja a pessoa, não há qualificadora e nem majorante. Beleza? Visto isso, é preciso dizer que o princípio da insignificância, ou da bagatela, é aquele que vai preconizar que o sujeito não deve ser punido por lesões que são irrelevantes ao bem jurídico, ou seja, não há tipicidade material na conduta do agente. Então, o princípio da insignificância é aquele que vai preconizar que o sujeito não deve ser punido por lesões que são irrelevantes ao bem jurídico, ou seja, não há tipicidade material da conduta do agente. No caso em tela, a subtração de roupas. A subtração de roupas, o crime de furtos cometido pelo juiz, configura, sem dúvida, uma lesão irrelevante ao bem jurídico. Logo, aplicou-se o princípio da insignificância para o juiz que cometeu um furto no uso de roupas usadas. Portanto, não há qualquer objeção da aplicação do princípio da insignificância, pelo fato de o sujeito passivo do crime ser alguém importante. Logo, não há qualquer objeção à aplicação do princípio da insignificância do fato de o sujeito passivo do crime ser alguém de tal importância, um delegado, um policial. Então, cabe ali.
Princípio da confiança. Diferente, né, do PM. Ele está fardado. Aí sim. Mas aqui, se ele tiver a paisana, tudo bem. Mas no caso que nós vimos lá anteriormente, do princípio da insignificância, o PM estava fardado. Então tem relevância. Princípio da confiança. Segundo o eminente jurista Francisco Assis de Toledo, em sua obra Princípios Básicos de Direito Penal, o princípio da confiança orienta a vida em sociedade, no que tange aos comportamentos de seus membros. O princípio da confiança orienta a vida em sociedade, no que tange aos comportamentos de seus membros. Em suas palavras, ensina que, se o dever objetivo de cuidado se dirige a todos, e é justo que se espere de cada um comportamento prudente e inteligente, exigível para uma harmoniosa e pacífica atividade no interior da vida social comunitária. Seria absurdo que o direito impusesse aos destinatários de suas normas comportar-se de modo desconfiado em relação aos semelhantes, todos desconfiando de todos. Princípio da confiança. Então, se o dever objetivo de cuidado se dirige, é justo que se espere de cada um comportamento prudente e inteligente, seria um absurdo que o direito impusesse aos destinatários, comportando-se de modo desconfiado em relação ao semelhante, que todos desconfiando de todos. Imagine se cada um olhasse ali para o direito penal do autor. Olha como aquele cara anda, olha como ele se veste. Meio estranho, não sei o que, sei o que lá. Imagine. Então, o princípio da confiança. Comportamento prudente e inteligente. Assim, admite-se que cada um comporte-se como se os demais se conduzissem corretamente. Então, pelo princípio da confiança, cada um deve se comportar como se os demais se conduzissem corretamente. Como se o cara ali não fosse... Tu vê ali o cara ali meio estranho, então você age como se fosse um cidadão comum de bem. Imagina isso, princípio da confiança. A esse critério regulador da conduta humana se denomina o princípio da confiança. Para a determinação concreta da conduta correta de um, não se pode, portanto, deixar de considerar aquilo que seria lícito nas circunstâncias. Espera-se de outra pessoa. A própria vítima. Voltando. Espera-se de outra pessoa, ou melhor, da própria vítima. Então, para a determinação concreta da conduta correta de um, não se pode, portanto, deixar de considerar aquilo que seria lícito nas circunstâncias. Espera-se de outra pessoa, ou melhor, da própria vítima. Princípio da confiança. Súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica. Então, olha só. A conduta de atribuir-se a falsa identidade perante a autoridade policial é típica. Isso acontece muito quando o cara é reincidente, né? Que o policial chega e fala: qual o teu nome? Sei que lá, mostra identidade. O cara dá um nome falso, ou então mostra uma identidade falsa. O que é? Porque ele já tem antecedentes. Ainda que em situações de alegada autodefesa, ou também quando ele é maior, tem 20 anos, e apresenta uma carteira de 17, entendeu? Então, temos a súmula 522, que a conduta de atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, ela é típica, é crime. Autodefesa, exercida pelo próprio réu, por conta da autodefesa, o réu não é obrigado a se auto-incriminar. O réu não é obrigado a se auto-incriminar. Então, ele tem ali os seus direitos de ficar calado. Porém, não é um direito absoluto. Não cabe cogitar o uso de documento falso para esconder antecedentes. Não cabe cogitar o uso de documento falso para esconder o antecedente. Beleza? Conforme a lição de Luiz Flávio, quem tem o poder de celebrar tratados, isso aqui são os conhecimentos que a gente precisa, que sempre cai, despenca em prova. Então nós já vimos princípios, aqui é só alguns conhecimentos que nós precisamos ter. Se aparecer na prova, a gente
quebra de imediato. Então, conforme Luiz Flávio Gomes, quem tem o poder de celebrar tratados e convenções é o presidente da República. O poder executivo tem o poder de celebrar tratados e convenções. Está lá no artigo 84, inciso 8º da Constituição. Depois dá uma olhadinha lá. Mas sua vontade unilateral não produz nenhum efeito jurídico. Então, ó, não depende só do presidente. Enquanto que o Congresso Nacional não aprovar, referendar definitivamente o documento internacional, uma vez referendado o tratado, cabe ao presidente do Senado Federal a promulgação do texto. Então, uma vez referendado o tratado, cabe ao presidente do Senado promulgar o texto, que será publicado em DO, mas isso não significa que o tratado já possua valor interno. Depois de aprovado, ele deve ser ratificado pelo presidente. Após essa ratificação, o chefe do Poder Executivo expede um decreto de execução interna, que é publicado em DO, e só a partir dessa publicação que o texto ganha força jurídica interna. Então, o tratado e a convenção têm todo um trâmite para ganhar uma força jurídica interna. Principalmente os tratados e as convenções que falam sobre o direito dos humanos. Em matéria penal, os tratados e as convenções internacionais. Em matéria penal, os tratados e as convenções internacionais, após serem referendados pelo Congresso Nacional, constituem fontes imediatas do direito penal e têm eficácia erga omnes. Então, ó, em matéria penal, quando os tratados e as convenções internacionais, após serem referendados pelo Congresso Nacional, constituem fontes imediatas. Então, os tratados e as convenções internacionais são tidas como fontes imediatas do direito penal e têm eficácia erga omnes. O homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, muito importante, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, ó, caso de diminuição de pena. Se o agente comete um crime impedido por motivo de relevante social, de valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, então lá, tá lá numa festinha. Joãozinho tá na festinha. Aí chamaram ele de tudo quanto é nome, tal. Ele foi em casa, pegou a arma do pai, voltou para a festa e disparou vários, e com a arma de fogo fez vários disparos em cima daquelas pessoas que estavam chamando ele disso e daquilo. Cabe a diminuição de pena? Não, não cabe, porque não foi logo em seguida. Ele voltou para casa, pegou a arma, voltou para a festa e fez os disparos. Isso não é logo em seguida. Beleza? Significa dizer que a ação não foi efetuada logo em seguida. Reação imediata. A injusta provocação, caso em que se tenha a configuração de crime. O homicídio pode ser qualificado privilegiado. Em um homicídio, ele pode ser qualificado privilegiado. Qualificando, né? Qualificando, majorando a pena, e privilegiado, diminuindo a pena. Desde que as circunstâncias sejam compatíveis. Matar sob o domínio de violência e emoção, logo após a injusta provocação da vítima, é privilegiadora, a qual conecta-se aos motivos, portanto, de natureza subjetiva. Já utilizar de fogo, um meio cruel, para matar a vítima, é qualificadora de natureza objetiva. Relaciona-se ao modo com que o crime foi cometido. Então, é admitido no homicídio a qualificadora e o privilégio. O homicídio pode ser qualificado e privilegiado, desde que as circunstâncias sejam compatíveis.
Então o cara ele mata sob violenta emoção, né? Sob o domínio de violência da emoção. Logo após a injusta provocação da vítima, é privilegiadora. Caráter subjetivo. Ele utiliza de fogo para matar a vítima. Um meio cruel, né, gente? Então é uma qualificadora. Usar de fogo um modo é uma qualificadora. Então ele tem o privilégio, que agiu sob violência e emoção, e logo em seguida tirou fogo na pessoa. Então, gente, espero aí que vocês tenham gostado desse curso. Dê o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, muito importante você se inscreva no canal para fortalecer ainda mais o canal. Fica ligado, porque tem aí mais 2 vídeos que eu vou fazer realizando exercícios. Vou fazer no primeiro vídeo de exercício 20 questões. No segundo vídeo, mais 20 questões da Banca CESP. Fique ligado, até o próximo. E um belo dia para vocês e bons estudos.